Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma rápida demonstração para vocês sobre como instalar o intercomunicador no capacete. Eu sei que para muita gente esse é um procedimento bem simples, mas existem pessoas que têm dúvida sobre como fazer essa instalação, principalmente na primeira vez. Então eu decidi fazer esse vídeo para auxiliar você que vai comprar seu primeiro intercomunicador a não passar sufoco na hora de instalar esse acessório. Aliás, se você quer assistir o review completo do intercomunicador EGES E6, eu vou deixar o link aqui no card e na sequência eu também vou deixar o link do unboxing do Lexin B4 FM. Os dois vídeos vão ter o link de compra desses aparelhos embaixo na descrição, beleza? Hoje a gente vai fazer a instalação aqui da fiação do Lexin B4 FM, tá? Que é o intercomunicador que eu vou usar nesse capacete. No meu outro capacete, no Norisk FF302, eu uso o EGES. Então, tem material dos dois intercomunicadores aí no canal. Em geral, os acessórios que você precisa para fazer a instalação do intercomunicador vão vir junto com o aparelho. Mas se você está pensando em comprar um intercomunicador usado, fica muito atento e exija todos os acessórios originais do intercomunicador para você não ter dor de cabeça durante a instalação e durante a utilização, beleza? Eu também aconselho que você tenha próximo aí uma fita adesiva, pode ser de qualquer qualidade, pode ser aí um durex ou uma fita crepe. Esse acessório vai ajudar você aí a fazer alguns testes durante a instalação para não ter aí a dor de cabeça de ter que ficar colocando e retirando toda hora a cola nativa aqui do intercomunicador, porque se você ficar colocando e removendo isso aqui direto, você vai acabar danificando aqui a qualidade dessa cola, né? Dito isso, a primeira coisa que você tem que saber é que existem capacetes que já vêm de fábrica com os encaixes necessários para fazer a instalação de intercomunicador e outros capacetes que não vão vir, tá? No geral, você vai conseguir fazer a instalação do intercomunicador em qualquer tipo de capacete, desde que ele tenha a forração removível, tá bom? Claro que no caso dos capacetes que não são preparados para receber esse acessório, vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais chato aí, mas não é impossível. Aqui no meu caso eu tenho um LS2 Scope, que tem todos os encaixes necessários para fazer a instalação do intercomunicador. Inclusive, se você quer ver o review inicial desse capacete, o link também vai estar aqui no card, e lá, como sempre, na descrição tem o link de compra desse capacete, caso você se interesse por ele. Então vamos lá. O primeiro passo que você vai precisar fazer para instalar o intercomunicador no seu capacete é remover a forração interna, tá? Aqui, para adiantar a nossa vida, eu já tirei. Isso daqui é muito simples de se remover, geralmente são só encaixes, né? Se você nunca tirou a forração do seu capacete, geralmente esses pininhos aqui encaixam na parte interna do casco por pressão. Então é só fazer uma leve força ali que você vai conseguir tirar sem muita dificuldade. Aqui no caso do LS2 Scope, como ele já tem a preparação para receber intercomunicador, ele tinha essa canaleta aqui também, mas isso daqui, se o seu capacete não tiver, tá tudo bem. Vamos lá. Removido o forro, você vai precisar identificar a melhor altura para você colocar os fones de ouvido que vão vir no seu intercomunicador. Aqui, geralmente os fones de ouvido dos intercomunicadores mais baratos, né? Claro que se você pegar aqueles intercomunicadores mais caros, provavelmente você não deve ser assim, você deve ter aí uma distinção aí do direito para o esquerdo. Mas aqui no caso dos intercomunicadores, na maioria dos aparelhos, não tem essa distinção. Mas você precisa se atentar ao comprimento do cabo. Vocês vão ver aqui que um lado é mais comprido do que o outro, tá vendo? Isso quer dizer que aqui no lado mais curto vai ser o lado que vai ficar aonde o intercomunicador ficará preso, tá? Porque essa distância aqui do fio do fone para o encaixe, ela é pequena. E essa outra aqui tem uma distância maior justamente para poder atravessar o casco até o outro lado, tá bom? Em geral, o intercomunicador ele fica instalado no lado esquerdo, porque é a mão onde você fica com a embreagem, né? Dá que não faria muito sentido você ter que soltar o acelerador para manusear aqui o aparelho. Então, essa é a primeira observação. Diante disso, para que você vai precisar da fita adesiva? Principalmente nos capacetes que não tem o encaixe para o fone, aqui no caso do EGES você já tem uma cava que cabe perfeitamente o fone de ouvido. Então você não tem muita dificuldade em saber aonde você tem que colocar esse fone. Mas nos casos dos capacetes que não tem esse encaixe, o que eu te aconselho? Antes de você remover a fita que protege a cola, você pega a sua fita
sua fita adesiva, né, sua fita crepe, enfim. Tira um pedaço, faz aqui aquela clássica voltinha aqui, ó, cola o fone dentro do casco do seu capacete para identificar qual é a melhor altura em relação à sua orelha, tá bom? Se atente também a essa alça, né, da presilha. Geralmente, a altura ideal, no caso dos capacetes que não são prontos para receber intercomunicador, vai ficar bem próximo aqui dessa correia, tá? Então, se atente a isso, porque não é legal você ficar raspando a correia no fone de ouvido, senão você pode acabar danificando. Então, ache aí uma posição onde esse fone vai ficar bom e não vai te incomodar, tá? Paralelo a isso, você também precisa observar qual é o desenho da espuma lateral do seu capacete. Aqui, como no caso já tem, né, a preparação, aqui ele já é pensado para receber o fone aqui na parte traseira, mas geralmente esse é o formato meio que padrão. Então o fone ele vai ficar aí mais ou menos nessa altura aqui, tá? No seu capacete. E aí é uma questão de tentativa e erro, é você colocar, experimentar, ver se não está te machucando, ver se você está ouvindo bem e até você achar a posição ideal. Achou a posição ideal? Ainda não tira isso aqui, tá? Você vai deixar coladinho ali com a fita e vai colocar a forração lateral e experimentar o capacete para ver se não está realmente te machucando de forma alguma, tá? Porque alguns capacetes, pelo tamanho do casco, pode ser que você acabe tendo algum incômodo na orelha pelo fato do fone ficar muito para frente, tá vendo? Como aqui já tem a preparação para colocar o intercomunicador, o fone ele fica bem para dentro do casco, então ele não incomoda. Mas se o seu capacete não tem essa preparação, pode ser que você tenha aí algum incômodo. Tem gente que pega uma colher, né, esquenta ela e vem aqui no isopor e faz aqui uma cavinha. Eu não aconselho fazer isso porque o isopor é justamente o que protege, né? Faz parte aqui de todo o sistema de segurança do capacete. Mas saibam que tem gente que faz isso, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, achou a altura ideal do fone? Você vai fazer então a colagem dos fones dentro do casco do capacete. Eu vou tirar essa espuminha, vendo? E aí é um velcro, você faz aqui a remoção da fita protetora. É uma cola muito forte, tá? Então bastante atenção aqui para não colar no lugar errado. Já fiz a colagem do velcro, vou ver se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Já ficou com o velcro ali. Agora basicamente é colocar o fone. Eu disse para vocês, o lado mais curto vai ser o lado esquerdo, onde o intercomunicador fica, tá? Então vamos fazer a colocação aqui. Pode perceber que ele ficou na altura do isopor, então essa é a vantagem dos capacetes próprios, né? Ela acaba não incomodando no ouvido porque ele não passa a altura do próprio isopor, né? Eu fiz o teste aqui da altura, né, em relação à altura do meu ouvido e ficou bom. Então essa é a altura certa mesmo, tá vendo? Ele tá aqui bem escondidinho. Lembrando, faça o teste usando a fita antes de soltar e colar em definitivo para você não ter aí dor de cabeça, tá? Porque para tirar essa cola é bem chato, beleza? Agora instalados os dois fones, a gente vai para a fiação interna, né? Você vai remover aqui essa parte superior do forro e passar o fio aqui por onde você tiver. Você analisa aqui o casco do seu capacete, vê onde você encontra alguma cava, algum espaço. Se você não tiver espaços aqui que possibilitem a passagem do fio, o que eu aconselho? Que você passe por cima dessa parte mais rígida do forro, porque a espuma ela acaba se amoldando aqui ao fio e não te incomoda. Porque se você passar por aqui, além de correr o risco de você acabar mascando aqui o fio com esse parafusinho, essa parte é mais rígida, né? Então ela vai acabar forçando muito o fio contra o isopor e aí pode a longo prazo acabar danificando seu intercomunicador. Então eu te aconselho a passar pela parte da espuma em um lugar que não vai te incomodar. E aí,
Se o seu capacete não está preparado para receber intercomunicador, mais uma vez, é uma questão de tentativa e erro. Passa os fios, prende a espuma, experimenta, vê se ficou legal, se não ficou, faz os ajustes que tem que ser feito. Mas basicamente é isso, colar os fones e passar os fios por dentro da espuma, tá? Aqui no caso do scope, para facilitar, a LS2 colocou essa canaleta que facilita aqui a passagem dos fios. Então a gente só precisa vir aqui, fazer aqui a passagem da fiação por dentro dessa canaleta, né? Vamos fazer aqui e fazer o encaixe dela. Tomar muito cuidado para a estrutura do capacete não mascar aqui o fio, né? Não forçar o fio aqui e acabar rompendo ele. Ó, certinho, passou ali, saiu aqui no outro lado sem problemas. Então é isso, a canaleta encaixou e a gente já tem essa travessia do fio, tá? Essa aqui é a parte mais chata, vai ser você encontrar aqui o ponto ideal para fazer essa instalação. Então, feito isso, a gente agora passa para a parte do microfone. Aqui a gente vai ter um plug para encaixar o microfone. Esse plug é bem parecido no caso do Egea, no caso do Lexin, eles são bem próximos, mas o da Egea não funciona aqui. Então, dependendo do intercomunicador que você estiver usando, tem chance de você só conseguir usar o microfone do intercomunicador que você comprou. Você não vai conseguir colocar outro microfone, a não ser que você consiga adaptar aí um encaixe muito similar ao que existe na instalação original do seu intercomunicador. Então, feita aqui a passagem do cabo, né, de um lado para o outro, você já pode prender novamente aqui a espuma, que você já não vai precisar mais fazer o manuseio dessa parte. Então, tá preso aqui, certinho. Agora, você vai fazer a passagem do fio para o microfone. No caso do Lexin, ele também vem com velcro. E ele vem, geralmente os intercomunicadores vão vir com dois tipos de microfone. Um que vai ser esse microfone de haste, tá? Que ele é usado para capacetes abertos. E outro que é um microfone flexível, que é o que você cola nos capacetes fechados para poder fazer uso neles. Aqui no caso eu vou usar o microfone de haste, mas no vídeo de unboxing do Lexin B4FM, que vai estar aqui no card, você já consegue ver ali como é o microfone um microfone flexível para capacetes fechados, tá? E aí você vai, mais uma vez, tem o velcro, né? Você vai identificar, aqui ó, o velcro, você vai identificar em qual local esse microfone vai ficar melhor para você. E aí, novamente, nós temos a nossa aliada aqui, nossa fita crepe ou durex, que você quiser, que você tiver aí. Mesmo procedimento, passa um pouco de fita, experimenta e vê a altura do microfone. Esse daqui, por exemplo, se eu colocasse ele aqui para frente, vocês podem ver que ele passa, a minha boca fica mais ou menos nessa altura aqui, ele passaria da minha boca, então é impossível. Então eu tive que achar aqui um local que ele ficasse bom, né? E aí eu fiz a colagem do velcro e fiz o teste novamente, coloquei o capacete, testei, vi que a altura em relação à minha boca estava ok, e é aqui que ele vai ficar. E aí, mais uma vez, observar dentro da estrutura do seu capacete aonde fica melhor para você fazer a passagem do conector do microfone. Aqui no caso do scope, eu identifiquei que o melhor caminho é passar por aqui por dentro desse acabamento plástico que ele tem aqui, até ele vazar aqui na frente. Ó. Já está aqui o conector, tá vendo? Passei por dentro desse acabamento plástico que ele tem aqui, que é o que segura o fone. E aí é só fazer a conexão do microfone com o resto do sistema, né? Conectou aqui, geralmente você vai ver que tem uma setinha, ó, tem uma setinha aqui que indica a forma correta de se conectar. Você encontra uma setinha na outra e está feito. Instalação do microfone, e aí faz o ajuste fino da posição, encontra uma maneira aqui de acomodar os cabos de uma forma que reduz ali a chance da estrutura do capacete
danificar, né? Que eu vou colocar bem escondidinho aqui, por baixo do fone. E é isso. Feito isso agora, então, a gente tem aqui toda a fiação excedente do intercomunicador. Como eu disse, ela está aqui do lado esquerdo, que é a mão que você usa a embreagem, tá? Isso é importante de se observar. E aí, como é que você faz com esse monte de fio que sobrou aqui agora? Você vai dobrar, acomodar ele da forma que for melhor, porque quando você for passar, quando você for colocar essa espuma lateral, você consegue ocultar ele de uma forma que fique sobrando só essa parte externa, que é onde você vai plugar mesmo no intercomunicador, tá? Mas antes, a gente ainda não vai colocar espuma. Por quê? A gente precisa fixar o intercomunicador no casco. E aí a gente tem geralmente, né, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade que os fabricantes costumam trazer é o encaixe de pressão. Como é que funciona? Vai ser tipo um pregador de roupas, né? Tipo uma estrutura que eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, que você vai fixar entre o casco e o isopor. No meu caso, eu não tô com ela aqui, porque eu acabei viajando e deixando essa estrutura guardada na casa dos meus pais, mas vou deixar a foto aí para vocês verem do que eu tô falando. Mas no caso do Scope, eu não consegui realmente colocar a parte interna dessa estrutura aqui no casco do capacete. E aí eu acabei optando pela segunda opção que geralmente os fabricantes mandam, que é o suporte colado, né? É um suporte que é uma cola muito parecida com o que a gente tem na GoPro, por exemplo, que é uma cola bem resistente. E aí você encontra a localidade, fixa no capacete e é sucesso. Esperar aí uns 2, 3 dias para a cola curar bem, né, para ela fixar bem. E eu nunca tive problema com isso. Tem gente que tem medo de usar esse tipo de suporte, mas eu nunca tive problema usando ele, tá bom? Aqui no caso do Scope, inclusive, eu tenho uma crítica a fazer. Esse acionador do óculos solar que fica aqui no lateral exige que você coloque o suporte de pressão muito para trás. Então você acaba aí colocando o aparelho em si muito atrás, e isso eu achei muito mal feito nesse capacete. Então, feita essa instalação do suporte, a colocação do microfone, do fone, a gente passa então para a recolocação das espumas laterais. Aqui você precisa, né, lembrar qual lado é qual. Esse lado mais pontudo aqui fica sempre para trás. Então vai aqui, coloca o encaixe aqui do fechamento do capacete e começa sempre fechando a espuma pela parte superior, tá? Você fecha sempre a parte de cima primeiro, porque é justamente nessa parte de baixo aqui que você vai esconder esse monte de fio que sobrou. Então vamos lá, fechando aqui primeiro o primeiro encaixe. Encontrar ele aqui. Fechou, fechou. E aí sobrou justamente esse último pino aqui. E aí como é que a gente faz? Vamos aqui identificar um tamanho que seja ideal para o conector alcançar o intercomunicador, que fica aqui, né? Então, você vai, encontrou esse espaço, fazer um ajuste aqui, que eu estou vendo que esses fios podem se acomodar melhor aqui embaixo. E aí a gente começa agora a recolocação do forro inferior. Ó, coloquei, ficou só a pontinha do conector para fora. E aí eu venho aqui no tato, encontro onde está o encaixe do último botão e fecho. Pronto, tá feito aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que no outro lado é mais fácil, porque nós não temos fios, né, soltos aqui para serem presos, já que os fios desse lado aqui foram passados aqui para o lado esquerdo. Pronto, colocado todos os forros, está concluída a instalação do nosso intercomunicador. É comum, tá, abrir esse espaço entre o forro e a passagem do fone, afinal de contas, o fone está aqui forçando essa parte rígida da espuma, né, para poder disputar esse espaço com ele, mas isso não acaba incomodando na utilização do capacete, beleza? O mais importante aqui realmente
principalmente se o seu capacete não tiver o encaixe para receber o intercomunicador. O mais importante vai ser mesmo testar as posições, inclusive a passagem dos fios, para ver se não está te machucando de forma alguma, tá? Esses conectores que eu mostrei para vocês são pontos que, se você colocar no local errado, podem gerar um desconforto. No meu outro capacete, no meu Norisky, que não tem suporte para intercomunicador, eu lembro que eu passei os conectores na parte superior aqui, tá? E aí um dos conectores ficou mais ou menos nessa região e me incomodou muito a longo prazo. Eu fui fazer uma viagem, no meio do caminho eu comecei a sentir um incômodo nessa região. Eu tive que parar, desmontar o capacete e refazer toda a instalação. Enfim, então a minha sugestão é que você sempre tente passar pela parte baixa, tá? Afinal de contas, geralmente é essa parte superior que vai forçar o seu crânio, né, a sua cabeça. E encontre a posição ideal usando a fitinha antes de fazer a fixação permanente, tá? E aí é isso. E aí é só prender o intercomunicador aqui, colocar o cabo e sucesso. Outra dica que eu dou é você testar o intercomunicador antes de sair em viagem para não ter surpresas, tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Espero que eu tenha ajudado você que estava com medo aí de fazer a instalação do intercomunicador no seu capacete, tá? Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Espero vê-los novamente no próximo vídeo. Um forte abraço e fui!